A cantora Juliana Bond foi sequestrada? A linguagem corporal dela pode revelar sinais pra gente sobre isso? Fala pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais. E você tá no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. Hoje nós vamos comentar brevemente sobre o caso de Juliana Bond. Pra quem não sabe, uma cantora que recentemente clamou ter tido a sua vida ameaçada. Diz que foi roubada. Nós vamos entender um pouco mais sobre segurança ou até mesmo sobre os sinais que ela está demonstrando, porque tem muita gente na internet falando: Vitor, a menina foi sequestrada, ela está em cativeiro, detecta os sinais dela. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Mas vale lembrar antes disso que se você gosta do canal Metaforando, se você quer fazer parte dessa nossa comunidade de especialistas, analistas e estudantes de linguagem corporal, você deve se inscrever nesse canal, curtir e compartilhar este vídeo. Tá ok? Sem mais delongas, bora pra análise. Pra você que não sabe, Juliana Bond é uma cantora muito famosa aqui no Brasil, que ficou conhecida devido às suas redes sociais, seus vídeos, suas músicas, seus videoclipes e por aí vai. A cantora ficou muito famosa e recentemente veio a público comentar uma situação bem perigosa, dizendo que teria ali passado por momentos de tensão onde sua segurança teria sido colocada à prova e ela até mesmo teria sido roubada, né? A gente vai ver um pouquinho sobre isso agora e vamos comentar brevemente alguns tópicos do que aconteceu no caso da Juliana Bond. Vem comigo! Oi, eu demorei pra vir aqui falar porque eu fui ameaçada de morte, eu e a minha família. Só que agora eu acho que a única forma de eu poder resolver alguma coisa é pedindo ajuda. Você percebe primeiro que ela tá tensionada, bastante tensionada no corpo, né? Tá bastante nervosa. Ela tem uma queda da cabeça várias vezes que pode estar associada a vergonha, culpa, enfim. E falando, eu tô cansada de ter que mudar de casa, cansada. Bom, aqui, antes dela colocar a mão no rosto, você consegue ver uma contração no canto dos lábios dela aqui, o depressor do canto dos lábios, uma microexpressão de tristeza, consegue ver o músculo mental no queixo se contraindo, uma microexpressão facial de tristeza. Como ela tem um procedimento estético na face, eu imagino, fica um pouco complicado de analisar o comportamento facial dela, porque aqui, pelo comportamento, pelo procedimento que ela já tem na face, ou seja, pelo contexto que a gente está vendo, aparenta um micro sorriso, né? E um micro sorriso de felicidade seria muito estranho num vídeo que ela está comentando sobre algo que ela sofreu. Outro ponto estranho também é a escolha do videoclipe, né? Ela escolhe um videoclipe que aparentemente está mostrando, está realçando partes do corpo dela. Se você pesquisar a linha de base dessa cantora, dessa artista, no Instagram dela já tem outros vídeos que mostram, realçam bastante o corpo dela. Então pode ser que seja algo natural para ela, já seja até um formato padrão, a câmera ficar num tripé ali, na câmera do celular, e ela só colocar para gravar e esse padrão já filmar o corpo dela, né? Isso não significaria que é mentira a história dela, porque ela quis filmar o corpo. Quem tá desesperado não vai querer mostrar o corpo, vai querer contar a história, não. Não vão por esse caminho, tá? Vamos buscar evidências, mas aparentemente esse comportamento aqui na face, nesse momento, se for um micro sorriso de felicidade pelo AU12 ali, é um comportamento minimamente estranho. Aqui a gente vê um micro sorriso de desprezo, né? Uma elevação unilateral no canto dos lábios. Eu realizei um sonho que foi tirar meu pai do trabalho, que meu pai é serviço de pedreiro. A gente vê que ela tá chorando, a gente vê lágrimas no rosto dela. E comprei uma propriedadezinha rural. A gente foi morar. Novamente outro micro sorriso de felicidade. A gente foi morar, eu, meu pai e minha mãe junto no interior de São Paulo, uma cidade. Pra chegar na minha casa, tinha que. Gente, só um ponto aqui sobre segurança. Eu não vou voltar aqui, mas ela falou o nome da cidade onde ela foi morar. A gente comprou uma casa na cidade tal. Aparentemente toda a história que ela vai falar agora se passou nessa cidade. Não exponham dados sensíveis. Ela acabou de expor um dado muito sensível, que é a cidade que ela mora. Ela acabou de expor, descrever, né? Acabou de descrever como que é uma propriedade rural. Ela vai falar aqui na história, né, no relato dela, que é uma propriedade afastada, e ela falou o nome da cidade, e falou até onde é, interior de São Paulo, tal. Não exponham dados sensíveis na internet, pessoal. Você está dando munição para uma pessoa que quer fazer o teu mal.
tá? Não vou nem entrar no mérito da história que ela tá falando do relato dela, se é um relato genuíno, se é um relato 100% genuíno, ou algumas partes são inventadas. O que a gente pode falar é, não exponha um dado sensível seu. Se você colocar o nome da sua cidade, onde você mora, enfim, você corre muito risco e você está dando material para alguém que possa querer fazer o teu mal. Então, cuidado. Andar uns 10 km de estrada de chão. Eu queria me isolar mesmo. Por causa das ameaças que eu recebo. E aí eu realizei um sonho de trazer ele. Ela para várias vezes, inspira fundo várias vezes. Dá pra ver que tem bastante excesso de ansiedade aqui enquanto ela tá contando essa história. Tirar ele do trabalho e vir morar comigo. Porque meu pai, ele tem muita dor nas costas e não gostava de ver ele trabalhando tanto. Consegui. Aí ele morava numa casinha em cima e eu tava morando há um mês só. Morando mais embaixo com a minha tia. Aí... Ela tá inspirando fundo várias vezes, dá pra ver que tá entrando numa pauta que é um pouco problemática. 2 da manhã, na noite de sábado, meu pai desceu 2 da manhã gritando, falando que minha mãe tava passando mal, Aí quando aí a gente começou a chutar a porta, isso daí me assustou. Quando eu desci e abri a porta, um homem já puxou pelo meu cabelo e colocou uma arma nas minhas costas e mandou a gente entrar. Bom, vamos seguir aqui, vamos dar uma pausa. Ela apresenta bastante coerência entre o lado que ela está contando a história, né? Ela aponta para um lado e tende a olhar. Ela volta para a história, ela aponta para o lado, descreve a situação, né, de forma ilustrativa e há uma sincronia. Eu desci e abri a porta, um homem já puxou pelo meu... O homem já puxou pelo meu cabelo, ela faz a direção, o gesto e o direcionamento corporal. O cabelo. Inspirada a fundo novamente. E colocou uma arma nas minhas costas e mandou a gente entrar. Aqui, ó, depois que ela fala que mandou a gente entrar, a gente vê uma microelevação no sulco nasolabial dela. E uma microelevação no lábio superior. Aqui é uma microexpressão de nojo, quando ela fala que o homem mandou eles entrarem na casa. Aqui a gente vê uma acentuação no músculo risório, uma microexpressão de medo. Depositaram muito dinheiro da minha... Mais uma expressão de medo. Você consegue ver a arcada dentária inferior dela, né, lateralmente mais exposta, e os olhos arregalados, outra microexpressão de medo. Tensionamento nos ombros. Medo da minha conta. Outra microexpressão de nojo, acentuação no sulco nasolabial, você vê que a narina até se dilata, outra expressão de nojo, uma quebra e uma inspirada funda, uma quebra na narrativa por uma pausa e uma inspirada funda. Conta. Demonstrando muita ansiedade mesmo. E levaram também todo o dinheiro que eu tinha em casa, eu não sei que besteira da minha cabeça, inocência, eu deixava quase todo o meu dinheiro em casa. Num cofre. Levaram... Você vê que a hora que ela vai falar que deixava quase todo o dinheiro em casa num cofre, ela dá uma pausa e num cofre... A hora que ela fala num cofre, isso é um volume um pouco mais baixo. Aparentemente, um potencial incoerência nessa parte que ela fala que deixava quase todo o dinheiro em casa. Potencial incoerência. Tudo, levaram meu equipamento de trabalho, minhas câmeras, mas isso... A gente vê uma microexpressão de nojo. Mas isso, pra mim, isso daí é o de menos. O que foi pior é o trauma. Outra microexpressão de medo. Ver a tristeza do meu pai. Agora eu não sei o que ele vai fazer, se ele vai voltar. Outra microexpressão de medo, acentuação no músculo risório. Se ele vai voltar, se ele vai ficar aqui, não sei. É estranho, porque assim, você poderia dizer, Vitor, mas aparenta que o sorriso, que a expressão dela é falsa, parece que ela tá sempre sorrindo. Eu acho que aqui a gente tá tratando de uma linha de base facial, no caso dela, que tem muito procedimento estético, e aparenta sempre que esse rosto tá sempre sorrindo. Por isso que as pessoas podem acabar tendo essa interpretação de que, ela tá sempre com um sorriso maldoso no rosto, tem cara de falsa. Mas, pessoal, vamos lembrar, não dá pra definir personalidade pela forma do rosto, pelo traço do rosto, enfim, cientificamente falando, isso não foi validado, não existe um consenso científico de que a forma do rosto define personalidade. Aqui o que é mais sóbrio de se dizer, olhando de uma maneira mais superficial, é que ela tem muitos procedimentos estéticos e aparenta que ela está sempre dando um sorrisinho, mas isso é explicado contextualmente pelos procedimentos estéticos que ela deve ter feito, né? E pela falta de rugas e pela iluminação que ela está usando, que praticamente não gera muito enrugamento nela. E eu queria pedir muito ajuda, sei lá, alguém fazer alguma coisa, porque eu fiz... Expressão de desprezo.
Aqui desprezo, assimetria no canto dos lábios, a U10 de forma lateral, desprezo. Você vê que mesmo o desprezo contraindo, o suco nasolabial dela praticamente não enruga, né, cara? É difícil ver ruga no rosto dela. Eu fiz boletim de ocorrência. Outra microexpressão de medo, aliás, medo não, de nojo. Agora dá pra ver aqui que até os cantos dos lábios dela se esticam um pouco, o suco nasolabial se delimita um pouco, nojo. Outra expressão de medo, assimetria no canto dos lábios. Outra expressão de desprezo, assimetria no canto dos lábios. A gente sabe. E ela já toca o pescoço, né? Tocar o pescoço está associado a uma área mais sensível, né? O pescoço, enfim, próximo às artérias, geralmente demonstra uma certa insegurança, uma certa sensação de fragilidade emocional. E essas coisas parece que não anda, não resolve nada. E uma coisa eu tenho certeza, que foi alguém muito, muito próximo a mim, foi alguém próximo de casa mesmo. Para que ela fala que foi alguém próximo, a gente vê outra expressão de medo ali, comportamento no canto dos lábios dela, músculo risórios. Mesmo, porque sabia tudo, sabia onde estava o dinheiro, sabia de muitas coisas, sabia onde estava dormindo meu pai e minha mãe. Tá, ela inspira fundo várias vezes. Pedir, sei lá, pra alguém me ajudar. Eu tô muito cansada, toda vez que tem que mudar de casa, ameaça. Parece que ela teve até um tremor nas mãos pra alguém ali. me ajudar. Eu tô muito cansada, toda vez. Teve um tremor nas mãos, sim, bem observável pelo dedo mindinho. Tem que mudar de casa. Ela faz aqui o gesto do pedinte, inclusive, né? É um comportamento muito utilizado na sensação de fragilidade, né? O gesto do pedinte, tensionamento dos ombros e uma expressão de medo. Bom, vamos lá. Vamos por partes. Primeiro, ela apresenta um comportamento emocional majoritariamente de medo nesse vídeo aqui. Ela apresenta muito medo, apresenta nojo também. Medo e o nojo, segundo alguns teóricos, como por exemplo o psicólogo Ian Miller, mostra pra gente em Anatomy of Disgust, eles estão relacionados quando eu tenho certeza de que eu vou ter algum dano. Eu vou me danificar, algo vai dar errado, enfim, eu vou me intoxicar, né? A sensação seria essa. O medo e nojo aparecem ali como emoções. O medo seria para evitar o dano e o nojo é, putz, já que eu vou receber esse dano, tomara que não feda tanto. Seria algo tipo assim. E esse comportamento dela aparenta estar no comportamento de alguém que estaria ali contando, relatando algo muito perigoso, algo que passou, né? Ela para toda hora para respirar fundo, ela tem tensionamento nos ombros, faz gestos como o gesto do pedinte. Pode acontecer sim quando a pessoa está pedindo ajuda. Então é um comportamento que aparenta estar associado muito a essa sensação de fragilidade, esse medo, né? E fora isso, o que a gente consegue comentar, né? O ponto aqui dá para falar agora sobre um pouquinho sobre segurança. É o que ela falou, né? Olha, mudei para uma casa afastada, como eu falei lá, revelou o dado sensível na cidade que morava, enfim, falou onde que era área rural, mas aí falou, moramos numa casa afastada, eu, meu pai, minha mãe, um lugarzinho simplesinho. Gente, aqui a gente vê um primeiro erro, que é o quê? Não planejar uma segurança de forma estratégica. Você quer morar no meio do mato, na montanha, num condomínio de luxo, enfim, planeje sempre a sua segurança de forma estratégica. Eu não estou dizendo que é culpa dela, é culpa dela, foi morar no meio do mato. Não. Como eu sempre falo, a vítima não é culpada, a culpa é da pessoa que vai lá e faz aquela maldade, né? Esse é o responsável por isso. Mas a gente pode sempre tentar pensar e antever, na medida do possível, uma má ação, né? Ou evitar até mesmo um malfeitor, se a gente planejar e estruturar. Você tem que pensar sempre no mínimo da sua segurança, né? E eu falo, a pessoa não tem dinheiro para morar num condomínio de luxo. No caso dela, acho que ela até teria, mas às vezes não é isso que ela quer, enfim. A pessoa poderia mudar para um condomínio de luxo, ou ela não tem dinheiro, ou ela não quer. Não tem problema, que a pessoa pode morar em qualquer canto. O importante é que ela sempre planeje criar uma rotina de segurança. Por exemplo, eu vou morar num local que... eu volto para casa a pé todo dia. Beleza, seria mais seguro voltar de carro? Sim. Seria mais seguro ainda voltar com uma escolta armada? Sim, mas não é todo mundo que pode fazer isso. Então o quê? Pensa na tua segurança. Eu vou voltar para casa, vou sair do metrô, do busão, enfim, vou para casa a pé, naquele meio espaço ali. Não vou passar por um lugar escuro, mal iluminado, vazio. Não vou passar por um lugar de noite, né? Se eu conseguir voltar de dia, ou se eu tiver que voltar de noite, vou passar por um lugar iluminado, que tenha lojas, que tenha pessoas, porque aí eu consigo criar ali um momento onde eu fico mais seguro. Então sempre estruturar, esse é um dos principais erros que eu vejo. A pessoa coloca o emocional primeiro, eu fico muito feliz com uma cidadezinha do interior, tal, mas pense na tua segurança. Se você vai criar um sistema de segurança residencial, se você vai ter treinamento e vai fazer uso de ferramentas para se defender, não adianta, tem que pensar na segurança. No país que a gente mora não dá para simplesmente falar, olha, vou mudar para uma casinha no meio do nada e boa e vou ser feliz, né? Se você quer morar lá, você tem que pensar em várias questões associadas. E, de novo, não é culpa da pessoa. O
que eu estou dizendo aqui é sobre consciência situacional, para que você lembre-se sempre de pensar na segurança independente da situação ali que você tá. Vou para um lugar sozinho, vou para um lugar acompanhado, vou mudar para uma casa no meio do nada, que não vai ter nenhuma cerca elétrica, né? Não vai ter nenhum portão eletrônico, ou vou mudar para um condomínio de luxo, mas vou deixar a porta aberta, enfim, é sempre bom pensar, né, na situação que você tá, como você pode ficar mais seguro e mais segura. Tá certo, pessoal? Nossa análise vai ficando por aqui, o que eu tinha para comentar sobre o caso da Juliana Bond é isso. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, já sabe, clique em gostei, curte, compartilha e se inscreva aqui no nosso canal. Caso queira ver outras análises também, tem 2 recomendações aqui para você. Eu te vejo na próxima, valeu!